sobre essa manifestação de domingo. E para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo a Marina Barreto, que é pesquisadora de ciência política na Universidade de São Paulo, na USP, e pesquisadora também no Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Marina, muito obrigado aqui pela presença, como você vai? Muito obrigado pela gentileza aqui, pela participação. Começo perguntando o seguinte, Marina. Por mais que o Bolsonaro tente uma fotografia ali, e seria apostar de que ele não vai conseguir uma fotografia, de fato desconsiderar aí a força política do ex-presidente. A gente tem um país extremamente polarizado, então aqui não está em discussão. É bom que a gente já comece aqui tentando colocar um pouco da bola no chão aqui nessa nossa conversa, que é inegável que o presidente vai conseguir ali reunir pessoas e muita gente. Não sei qual vai ser a quantidade de pessoas que ele vai conseguir reunir, agora de fato ele vai conseguir aquela fotografia. Do ponto de vista jurídico, ele vai ter muita dificuldade, porque o cenário hoje eleitoral está inelegível. Dentro das próprias cortes aqui existe um consenso em relação a essa impossibilidade de Bolsonaro retomar aí alguma garantia de que possa concorrer em 2026, então isso é improvável nesse cenário político. A gente até colocou uma enquete aqui, as pessoas ainda esperam que ele possa reverter essa questão jurídica do cenário político. A gente tem que ser claro, na verdade, mesmo para os apoiadores do presidente mais esperançosos. Nesse momento, isso não está em discussão. O Bolsonaro não vai conseguir reverter essa questão jurídica, né? Ele tem uma dificuldade, inclusive, existe já dentro da política brasileira, e não dá para deixar de se falar nisso, uma possibilidade de prisão. E aí sim, talvez seja esse o principal motivo dessa busca do presidente. Agora, por outro lado, e talvez aí com muito mais atenção, existem políticos que vão tentar buscar esse cesto de votos. Eu estou chamando de cesto de votos para sair um pouco desse debate mais academicista e falar de espólio, Marina. Então eu estou chamando isso mais de cesto de votos. E é claro, e aí eu começo a pergunta para você. Me parece que com esse país polarizado e com a dificuldade mesmo, né, as últimas pesquisas mostraram que o presidente Lula aumentou um pouco ali a popularidade, mas de fato ainda estamos num país polarizado, que se polariza tudo. Durante essa semana tivemos aí esse debate sobre Gaza, Israel, o Holocausto e tudo mais, e as redes polarizadas. Mas a minha questão é a seguinte: Bolsonaro, quem ele indicar, quem ele colocar o dedo e disser esse aqui é meu aliado, já tem uma garantia de segundo turno por conta dessa polarização, ou estará muito perto de disputar um segundo turno em 2026? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Cavalcante. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, sextando junto com vocês. E essa pergunta que você fez é muito importante, porque, na verdade, o que o Bolsonaro está testando ali, ele está com um olho nas instituições, outro olho na base e um terceiro olho nos aliados, né? Então, de fato, esse ato vai ser um teste não só para 2026, né, que a política sempre tende a olhar muito para frente, mas também para as eleições municipais agora do final do ano. Né? O Nunes estava todo com essa... Não sei se o pessoal acompanhou, mas ele estava um pouco receoso se ele ia ou não participar, porque ele sabe que tem custos muito altos também, né? O Bolsonaro vem tentando enquadrar esse ato como o grande ato da democracia, o ato de defesa do Estado Democrático de Direito, mas a gente sabe que na própria propaganda do ato, que foi disseminada por Zambelli, pelo próprio Eduardo Bolsonaro e vários, enfim, vários outros aliados pelo Instagram e redes sociais, a narrativa é de conspiração, né, de eterna perseguição a Bolsonaro, e ele sabe que ele está pisando em ovos, né? Então, se aliar a ele é um cenário muito difícil. A gente já tem um Tarcísio de Freitas que, de fato, falou, estarei lá, e também não tinha como ser diferente, né? Governador de São Paulo, vai ser na Paulista. Bolsonaro, inclusive, já falou,
vai ser só na Paulista, não levem cartazes, a gente está centralizando esse ato. Então, para o Tarcísio e para o Nunes, não teria muita escapatória para falar, não, a gente não vai participar. Agora, a gente também tem um Zema que falou, ó, de fato, é um bom ato, vejo com bons olhos, atos em prol da democracia devem ser louvados, mas não sei se vou comparecer. E isso, eu acho que isso é indiciário de algo mais profundo, que é os aliados não sabem até que ponto eles devem continuar se ligando, né, se colando à figura do Bolsonaro, porque é um momento muito difícil. Tanto que se a gente olhar mesmo para o Nunes e para o Tarcísio, que já falaram que vão comparecer ao ato, nenhum deles falou da Tempo Veritatis, que foi essa operação da Polícia Federal que estourou agora logo antes do Carnaval, porque eles sabem que a situação é muito delicada. Eles tentam se colar estrategicamente a Bolsonaro, mas apenas, né, no lado de instigar a base, fustigar ali a base de eleitores, que não é pequena, como você muito bem falou, porque esses eleitores continuam latentes, né? A gente teve uma grande dieta de manifestações em prol de Bolsonaro no ano passado por razões muito óbvias, né? Ele não estava nem no Brasil quando o Lula assumiu a nova presidência, né? Ele demorou para viver o luto da eleição, a gente cada vez mais foi pegando as tramas, né, dessa estratégia golpista. A Tempo Veritatis foi só a última etapa, né? Na verdade, tem várias investigações em curso, então ele ficou mais, entre aspas, pianinho, né, nesse cenário. Os aliados estavam ali testando o que ia colar, o que não ia. E aí, no final do ano, a gente recomeçou a ter essas manifestações da NASA e tal, e aí os aliados estão mais se sentindo mais confortáveis de participar em alguma medida. A grande dificuldade, a pergunta que é para carregar para 2026 eles vão conseguir se desvincular de todo um histórico, né, que tá chegando, a água tá quase no pescoço de Bolsonaro, como você muito bem mencionou, tem uma prisão que está à espreita, que já vem sendo aventada desde maio do ano passado, quando os inúmeros depoimentos que Bolsonaro deu à PF começaram a acontecer, mas agora tá real demais, né? Tanto que o grande mote dele para esse encontro é que ele quer se defender de todas as acusações que são feitas levianamente em seu nome e dos seus aliados, né? E não são poucas essas acusações. Então, é um cenário ainda nebuloso que os aliados estão testando. Vários outros aliados também já falaram que não vão comparecer. Damares não vai comparecer, por exemplo. Tereza Cristina não vai comparecer. Então, Michele vai, né? Michele, inclusive, vai fazer uma oração, está sendo, enfim, louvada como um dos grandes nomes, que vai ter, enfim, discurso, além do Silas Malafaia. Então, que também é uma presença bastante relevante no PL Mulher, que vem se capitalizando enquanto nome político bastante relevante no cenário de um Bolsonaro inelegível. E eu só ia fazer mais uma observação a isso que você falou no final, de que Bolsonaro não consegue reverter, né? Mas eu acho que reversão é um conceito amplo. De fato, ele não é elegível pelos próximos 2 ciclos eleitorais, mas como você muito bem falou, ele tem um espólio grande que é muito desconfortável também para os aliados, né? Valdemar, por exemplo, não vai poder estar no ato de domingo, porque ele não pode se comunicar com Bolsonaro, segundo os próprios ditames, as medidas cautelares enunciadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tá um panorama bastante lamacento, né? É um ato arriscado para o Bolsonaro, ele tem muita consciência, tanto que ele está se vacinando. Já falou, ó, sem cartazes, não vamos falar contra ninguém, só na Paulista, e assim, para defesa, né? Autodefesa. Então, eu começaria por aí. Marina, perfeito. A questão é, até que ponto, e eu não vou fazer aqui falsas comparações, não, porque a gente sabe que tem que ter cuidado aqui nessas análises e também nas perguntas. Mas, de alguma forma, e aí eu, mesmo sem fazer comparações, a gente precisa, de certa forma, voltar no tempo, não recontando uma história, mas contando uma história, que, por exemplo, quando o atual presidente Lula estava ali em vias de ser preso e acabou preso, acabou que 2018 o presidente passou aquele ano eleitoral ali, aquela campanha preso, ele, de certa forma, quer dizer, Haddad, que tinha perdido uma reeleição para a Prefeitura de São Paulo, só se viabiliza naquela eleição ali, vai para um segundo turno, a partir do apoio, claro, do atual presidente Lula na época que estava preso, né? Estava na cadeia lá em Curitiba. A questão é a seguinte. Claro que o antipetismo naquele momento também aqui, mais uma vez, insisto nisso,
Não estamos aqui a fazer comparações baratas, mas o antipetismo naquele momento era muito claro, mesmo assim, as pessoas se apoiaram na indicação de Lula. Né? Haddad, naquele momento ali, chegou de fato, algumas pessoas, inclusive mais apressadamente, acreditavam que Haddad, inclusive, poderia ter ganho aquela eleição, que na minha avaliação era algo completamente impensável. Bolsonaro já vinha com força eleitoral desde março. Né? Claro que teve muita dificuldade de ver aquele cenário ali, mas Bolsonaro já estava muito forte antes mesmo da facada. Você pegava as pesquisas e você comparava números de Bolsonaro com os próprios índices de fidelidade ao voto. Naquele momento, Bolsonaro já tinha voto suficiente para estar efetivamente no segundo turno. A questão que eu faço para você, a partir de todo esse preâmbulo, é se afastar do Bolsonaro para essa turma, para esses aliados, é de fato uma jogada política e estratégica interessante. Por mais que Bolsonaro possa ter, do ponto de vista jurídico, legal, das próprias investigações, esteja muito com uma dificuldade muito grande. Não só eleitoral, porque já está inelegível, mas também em relação à própria imagem dele e dos candidatos. Minha questão, fazendo toda essa comparação, que não é para efeito de comparar, mas é para efeito de lembrança do eleitorado, de como funciona o eleitorado brasileiro. Eu posso resumir essa minha pergunta na seguinte questão. Prisão e processo judicial nunca foi impedimento para a força eleitoral de determinados candidatos nesse país. Efetivamente, Lula talvez seja o maior exemplo político, o maior exemplo disso. Por mais que possamos ter dois candidatos completamente diferentes e com histórias e com processos completamente diferentes. Neste caso, se aliar ao Bolsonaro só, talvez não valesse a pena. E é isso a minha dúvida, é essa a minha questão para você. Será que, de fato, não precisa, mesmo o Bolsonaro com uma imagem juridicamente frágil, essa pessoa precisa, de fato, se abraçar, ser fotografada ao lado do Bolsonaro, não só nesse ato, mas também durante essa campanha municipal deste ano e também aí ano que vem e 2026? Não sei se eu deixei claro, com tanto que eu falei aqui, a minha questão para você. Não, aqui são, de fato, se a gente olhar uma foto do Brasil nesses últimos 10 anos, aconteceu tanta coisa que a gente até se perde. Então, eu acho que é ótimo você falar e insistir nessa coisa de que a comparação não é para igualar cenários muito diferentes, porque a comparação justamente diferencia, né? Então, eu acho que o interessante dessa situação é diferenciar a situação, a foto, né, de como foi a mobilização em prol do Lula lá atrás, na última campanha eleitoral, quer dizer, penúltima, né, 2018, 2017, 2018, e falar agora do cenário Bolsonaro, né? Então, a gente está falando de situações muito diferentes, como você muito bem delimitou, e que guardam no cerne essa preocupação que todo político tem, que é o que eu comecei aqui falando. Você tem um olho na sua base e você tem um olho nas instituições. Você precisa sinalizar para a sua base que você é um nome que ainda consegue potencializar os sentimentos, as pautas, as agendas que são importantes e caras a elas. Né? E foi isso que Bolsonaro não fez nesse último ano, justamente pelas razões que a gente estava mostrando. E, por outro lado, você tem que sinalizar às instituições que você tem força, né? É isso que o Bolsonaro está querendo fazer no domingo, que você tem força, que ele tem força, e que, se você, Polícia Federal, quer vir me investigar, olha olha esse passivo, né? Olha todas essas pessoas que estão aqui me acompanhando, que estão fazendo essa foto comigo, como você muito bem delimitou. Por que esses aliados se aliariam ou não se aliariam a Bolsonaro? De fato, como a gente está falando aqui desde o começo, é um cálculo muito perigoso. Mas por que é um cálculo que ainda vale a pena? Bolsonaro, desde 2013, a gente fala que a gente entrou foi uma janela que, enfim, foi absolutamente excepcional, né? 2013 abriu uma porta que a gente não, até hoje, está tentando entender, né? Mais de uma década depois. E o que Bolsonaro fez, que nenhum outro político conseguiu fazer, foi capitalizar, juntar todas essas energias que estavam dispersas na sociedade. Então, como você já muito bem falou, do antipetismo,
enfim, da liberdade, uma concepção absolutamente libertária e individualista de liberdade, né? É uma subversão do conceito de liberdade, mas, enfim, é uma pauta que ele carrega, do anticomunismo, da liberdade de iniciativa privada. Então, são várias pautas que estavam absolutamente dispersas na sociedade, na direita, na nova direita, e ele foi a única pessoa que conseguiu, com uma baita proeza, juntar essas energias em prol da sua própria figura. Isso nenhum outro candidato conseguiu fazer antes dele, e agora, o depois já tendo existido o Bolsonaro, como que a gente vai fazer isso que ele fez, esse feito que ele fez? Para 2026, isso é crucial. Essa é a pergunta crucial que fica, justamente porque ele é inelegível, e aí a dúvida é se vai para Michele, o capital eleitoral dele para Michele, para Zema, para Tarcísio. Mas para 2024, a gente também está falando de um capital político que é relevante e que, embora não seja nacional, pelo menos a disputa de São Paulo vem sendo enquadrada pelo Boulos, por exemplo, em termos nacionais. Né? A disputa pela democracia. Marta Suplicy, não custa lembrar, a vice, né, cotada para vice do Boulos, ela estava na gestão do Nunes. Ela se desfiliou da gestão justamente porque o Nunes e o Bolsonaro fizeram esse pacto, né? E Bolsonaro estava justamente na dúvida se ele ia se aliar ao Salles, que inclusive tinha sido ministro, né, ex-ministro do Meio Ambiente, ou se ia se aliar ao Nunes, um nome do MDB. E o que o MDB está tentando fazer, que é uma estratégia perigosa, é justamente captar essa energia dispersa do eleitorado, que o Bolsonaro muito bem fez, e isso vale a pena, porque é uma coisa inovadora na política brasileira, mas, ao mesmo tempo, se descolar de todo esse espólio negativo, de todo esse passivo que o Bolsonaro carrega, que enfim, esse passivo de ataques à democracia e a possibilidade iminente de prisão, né, de fato. E essa possibilidade de prisão é muito diferente da possibilidade de prisão da prisão efetiva que aconteceu a Lula em 2018, como você muito bem sinalizou, né? A gente está falando de um outro patamar, né, de tipo de prisão que, inclusive, vem sendo testado com muita dificuldade, né? E não só no Brasil. Se a gente olhar para os Estados Unidos, está acontecendo alguma coisa parecida, né? Justamente com a dificuldade de responsabilizar esses líderes autoritários. Eu estou falando lá do Trump, que também é o nome do Partido Republicano para concorrer nas eleições agora para a presidência. O que eles estão fazendo a nossa grande dificuldade é saber como responsabilizar a altura, né? Dar às nossas instituições o calibre que elas precisam ter para responsabilizar por esses ataques absolutamente inovadores, no sentido péssimo do termo, né? Que foram ataques que a gente nunca tinha vivenciado antes nessa escala e nesse calibre na nossa democracia. Então, o cálculo para eles é muito arriscado, mas ainda vale a pena. Eu aqui estou elocubrando, né, na figura do Nunes, por exemplo, que o Nunes é uma figura que não tem muito carisma, né? Não acende muito a sua base. Então, se ligar a um Bolsonaro totalmente inflamado, que está mais pianinho ultimamente, justamente por causa dos riscos de responsabilização, é uma chance dele, enfim, tentar garantir, abocanhar um pouco do eleitorado bolsonarista que ficou meio disperso, meio latente aí nesses últimos meses, mas que está dando sinais de que talvez venha a ser uma força bastante relevante nesse pleito. Muito embora a última pesquisa do Datafolha tenha já sinalizado que mais de 60% dos paulistanos falaram que não votariam em um nome ligado a Bolsonaro. Então, acho que tem muitas movimentações no tabuleiro político que apontam para sinalizações diferentes. Se o Boulos já está totalmente aliado, e a Marta, né, o Boulos-Marta, a chapa Boulos-Marta, está aliada às pautas de esquerda, né, o PT não lançou um candidato para o prefeito, né, está lançando só a vice, isso já muda totalmente o cenário de quem vai antagonizar, né? Então, o antagonismo tem que ser com uma agenda propositiva, né? O que ainda não foi feito, justamente também porque esses atos do dia 25, esse ato do dia 25, é uma pauta absolutamente reativa, uma pauta de Bolsonaro de se defender de todas as alegações que tinham sido feitas, todas as acusações contra ele e os seus aliados, né? Então, eu começaria por aí. Marina, uma última questão aqui, que na verdade eu vou desdobrar em duas, sem querer reduzir o perfil e a característica dos manifestantes e dos apoiadores do ex-presidente que vão para a manifestação domingo aqui. Uma pergunta quase etnográfica aqui para a pesquisadora. Qual é o perfil
que a gente pode, algumas características básicas desse militante, desse apoiador de Bolsonaro que vai para as ruas num domingo, sua avaliação, e qual candidato hoje desses políticos que estarão na manifestação ou deixarão de estar na manifestação podem estar mais próximos desse perfil, desse eleitorado que vai para a manifestação domingo? Essa pergunta a gente só pode terminar de responder no domingo à noite, né? Inclusive, vou deixar aqui já deixa para o meu colega de Sebrap, o sociólogo Jonas Medeiros, que faz etnografias brilhantes sobre, enfim, essas manifestações da extrema-direita. E eu acho que a gente só vai conseguir ter essa foto mesmo no final, não só porque de fato não aconteceu a manifestação, mas também porque, como a gente estava falando aqui desde o começo, tem um hiato muito grande, né, desde que as manifestações pararam de acontecer durante o governo Bolsonaro para as manifestações que recomeçaram tímidas no final do ano passado. Então, se a gente pegar o parâmetro de novembro, dezembro do ano passado, que foram as 3 manifestações que aconteceram em homenagem à morte do Clezão, né, o Clériston Pereira da Cunha, que morreu na Papuda, foi preso do 8 de janeiro, era um perfil de um eleitorado, né? Primeiro que não foi um eleitorado bastante significativo, as manifestações, entre aspas, floparam nesse sentido, né? Eram esperados muito mais manifestantes e foi muito menos gente, né, do que tinha sido, enfim, aventado. Manifestantes que, basicamente, estavam à procura de discursos de inflamação mesmo, de sentimentos antipetistas. Agora, uma diferença bastante relevante desse eleitorado em relação a manifestações anteriores é que eles já estavam se descolando do Exército. Eu mencionei as pesquisas do Jonas Medeiros, justamente uma das observações dele foi esse descolamento, observações etnográficas, né? Eu digo, o descolamento desse eleitorado, né, desses manifestantes, em relação a apelos místicos e religiosos ao Exército, porque o Exército já foi visto como, enfim, o que grande falhou, né, com eles. Então, as melancias, verde por fora, vermelho por dentro. Os comunistas que deixaram o barco correr, que não fizeram a intervenção militar, que deu tudo errado. Então, se a gente tinha, né, o perfil, ainda que não vou dizer que existia um perfil, né? Existem vários perfis de eleitores do Bolsonaro. A dificuldade agora é saber justamente quais são os perfis predominantes, já que uma parte bastante relevante não é mais tão estimulada pela base, mas o perfil de militaristas, vamos dizer assim, se enfraqueceu bastante nesses últimos meses, então não é esperado que isso apareça bastante nas manifestações. O perfil do antipetismo segue forte, como você muito bem falou, então é bastante possível que os eleitores, né, os manifestantes que estejam lá, estejam empunhando bandeiras, ainda que Bolsonaro pediu, né, que não levassem cartazes contra qualquer autoridade de Estado, mas que também manifestem algum certo desprezo pelas instituições, né, então que desacreditem a Polícia Federal, as operações que foram realizadas contra Bolsonaro. Então, eu acho que tem ainda alguns elementos que a gente pode tentar ensaiar aí para prever de domingo, mas tem muita coisa aberta, e aberta para eles também. É um teste para todo mundo, claro, mas é um teste para o Bolsonaro entender que tipo de pessoa ele ainda está conseguindo mobilizar depois de todo esse tempo, né? São feitas várias tentativas. Como eu falei para você, os vídeos nas redes continuam com uma retórica bastante conspiracionista, né? Bolsonaro está sendo perseguido pelas instituições, então esse sentimento de conspiração, né, de uma tentativa de polarização máxima contra as instituições brasileiras, as instituições democráticas, é esperado também, mas tem muitas variáveis que a gente ainda não consegue observar e que, infelizmente, a resposta só vai vir depois do domingo às 15 horas, né? Tudo bem, Marina. Quem gosta de política, independentemente do apoio ao ex-presidente, vai acompanhar, sim, essa manifestação de domingo, que é, né, ali um ponto, né, importante na política de São Paulo, na política nacional, enfim. A depender do especialista e do observador, também é importante na política mundial. Marina Barreto, pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade, do Autoritarismo, pesquisadora também de Ciência Política da Universidade de São Paulo, USP. Muito obrigado, Marina. Até a próxima. Agradeço muito. Boa noite. Obrigada, Cavalcante.
bom jornal, bom fim de semana para vocês e vamos acompanhar domingo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.